que cada caso é um caso, que tudo depende da intenção daquele espírito, né? Então, a gente vai falar sobre o tema, mas cada caso é um caso. A CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, lançou uma campanha de prevenção ao suicídio em 2015, e ela escolheu o mês de setembro, que eles chamam de Setembro Amarelo, para falar sobre esse tema. É um tema que a gente tem que falar sempre, mas eles escolheram um mês para dar um destaque, né? Para fazer a campanha. E a Federação Espírita Brasileira, em 2019, lançou um curso que tem como título Prefiro Viver, Suicídio Não. E nesse curso, ela tem como objetivo instruir a todos nós, orientar cada um de nós, para que a gente possa ter uma noção de como agir com aquelas pessoas que têm tendência a suicídio, que têm pensamento suicida, né? Que têm tendência a suicídio. Uma forma de nos ajudar, da gente ver a melhor forma de agir. Porque às vezes, quando a gente está conversando com alguém que tem tendência, ou tem alguém da nossa família, às vezes a gente não sabe como agir. O que fazer? O que eu vou falar para essa pessoa? Eu devo falar, eu não devo, né? Eu devo tocar nesse assunto? Então, esse curso, eles vêm nos mostrando como agir com a pessoa que tem tendência a suicídio. O suicídio, até pouco tempo, era uma tragédia silenciosa e silenciada. Por quê? Antigamente, as famílias não gostavam de falar quando alguém da família suicidava. Por quê? Era uma vergonha da família, era como se manchasse o nome da família, né? Então, ninguém falava desse assunto. Hoje não, a gente ainda está em passos muito lentos, mas a gente já fala sobre esse tema, já fala se aconteceu alguma coisa na nossa família, né? Aí a gente se pergunta, por que falar do tema suicídio? A campanha fala, eu estou ocupada com isso, só para cá, você é batida, a campanha fala que é necessário falar. A Organização Mundial de Saúde, ela fala que no mundo acontece um suicídio a cada 40 segundos. Um suicídio a cada 40 segundos. Por isso é necessário falar. O Ministério da Saúde está muito preocupado aqui no Brasil, né? Porque em 2022, em comparação a 2021, cresceu 11,8% o índice de suicídio no Brasil. Em 2022 foram registrados 16.262 suicídios no Brasil. Isso quer dizer 44 suicídios por dia no Brasil. Então é muita coisa, né? E o que é mais preocupante para nós? A maioria são adolescentes e pré-adolescentes. Olha só, em 2023, 8.391 mortes, né, de 15 a 19 anos. 1.563 de 10 a 14 anos. Então, são pré-adolescentes e adolescentes. O Brasil está no 23º lugar entre os países em relação ao índice. De 10 a 14. Cara, porque lá está 47. Eu devo ter digitado errado lá. O Conselho Regional de Psicologia, eles têm um índice lá que, em Minas Gerais, é o segundo estado com maior índice de suicídio, ficando atrás somente de São Paulo, que está em primeiro lugar. Então, em Minas Gerais, tem 3 casos de suicídio por dia. Muda o fato. Então, o suicídio é uma ilusão, a gente vai falar essa frase aqui várias vezes, né? A gente está vendo ali, no slide, algumas pessoas vão ver o gato subindo e outras vão ver o gato descendo. O que você acha, Maria? Está subindo ou está descendo a escada? Eu acho que está subindo. Depende do ponto de vista. Então, cada pessoa vai ver a situação de uma forma. E os nossos irmãos suicidas, isso acontece com eles. Eles estão vendo a situação que eles estão vivendo de uma forma que eles acham que a única saída é tirar a própria vida. Então, a gente vê de uma forma e eles estão vendo aquela realidade, eles têm certeza que a única forma, que a única situação, o que eles têm que fazer é tirar a própria vida. Então, é uma forma da gente entender que eles estão com uma visão contrária da gente, mas é o que eles realmente estão enxergando naquele momento. Então, a criatura, ela quer suicidar porque ela acha que os problemas dela, as dificuldades, vão acabar no momento que ela se matar. E isso não vai acontecer, né? A morte não é a solução. Por favor, vai. Não
se mate, você não morre. O suicídio é uma ilusão. Nós somos formados de corpo, que é o espírito, todos nós sabemos, e o espírito não morre, nós somos imortais, né? Então, quando nós matamos o nosso corpo, o espírito continua vivo, e no caso do suicídio, né, um sofrimento terrível. A gente vai ver mais para frente o grande sofrimento que é uma pessoa que tira a própria vida. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 943, diz assim: de onde vem o desgosto pela vida, que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis, ou seja, de onde vem a falta do prazer de viver, né? Sem motivos aceitáveis. Aí tem a resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade. Ociosidade, a gente vai lembrar dos nossos avós que eles já diziam, né? Mente vazia, ensino do diabo. Então, às vezes a pessoa não tem meta, né? não procura trabalho, não tem nenhum objetivo, ela quer muitas coisas, mas ela não se esforça para fazer nada. Tem muitos motivos, né? Está sem disposição, está estacionado na preguiça e vários outros motivos. A falta de fé, eles estão falando aqui da falta de fé raciocinada, ou seja, da pessoa entender que não é só ela que sofre nessa vida. Porque às vezes a pessoa passa por um sofrimento, ela acha que ela é uma coitada, que ela é uma sofredora. Mas se a gente olhar em volta da gente, tem milhares de pessoas passando pela mesma situação, né? Então é a gente entender que a gente está aqui para passar pelas provações, pelas expiações mesmo, e que a gente tem que ter essa fé raciocinada, de entender que todo mundo sofre. E a gente não vai passar aqui nesse planeta sem sofrimento, né? A saciedade a gente vai levar para o sentido daquela pessoa que tem tudo nas mãos, que não precisa se esforçar para nada, que não tem limite, ou que recebe tudo com tanta facilidade que ela não tem mais interesse em buscar nada, né? Ela não tem aquele prazer de lutar pelas coisas, tem todas as suas vontades realizadas e o que ela quer, os seus objetivos passam a ter muito valor, né? Porque ela já tem tudo que ela quer. Aí, gente, nós trouxemos esse slide para a gente entender, para a gente poder ter na nossa mente algumas respostas para dar para uma pessoa que está com tendência suicida. Porque a partir do momento que a gente vai conversar com uma pessoa, ela pode falar assim: mas por que não suicidar? E aí? O que a gente vai falar? Nós somos espíritos e nós vamos explicar para ela que o espírito não morre, igual a gente falou aqui no primeiro slide, né? Aí, se ela falar assim: mas eu sou dona do meu corpo, o corpo é meu, eu faço do meu corpo o que eu quiser. O que a gente vai responder? Eu sou usufrutuário do meu corpo, que é concedido por empréstimo divino. A gente tem que mostrar para aquela pessoa, como a doutrina nos ensina, que só é meu aquilo que ninguém pode me tirar. O corpo da gente, alguém pode tirar? Pode, então ele não é meu. Aí a pessoa vira e fala assim: mas eu sou livre para fazer o que eu bem entender, eu não tenho livre-arbítrio. Aí a gente vai buscar na doutrina: eu sou responsável pelos meus atos, mas eu assumirei as consequências das minhas escolhas. Aí a gente vai fazer aquela frase que a gente escuta a vida inteira dentro da casa espírita: o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Aí eu lembrei da Noêmia, quando eu estava lendo isso aqui, que a Noêmia fala assim: o plantio é livre, na hora de plantar a gente está numa alegria, a gente está felizão, plantando, né? E na hora da colheita, aí que é difícil. A gente chora. Aí é difícil. Aí a gente chora na hora de colheita. Plantar é fácil, colheita é difícil. Aí a pessoa fala: mas eu não tenho outra saída. Nós sempre vamos ter outra saída. Vai depender de cada um de nós. Aí ela fala: mas por que não me matar? Porque a morte não existe, a morte é uma ilusão. O espírito continua vivo, né? Então a gente tem que fazer tudo para ver se essa pessoa entende que a pior coisa que ela vai fazer é se matar. Que não é a solução do problema dela, muito pelo contrário. Vem a doutrina espírita nos explicar o que acontece com o suicídio. Então vamos lá. Qual a primeira consequência do suicídio? A terrível constatação: não morreu. Não foi deletado.
continua a existir, sentir e sofrer em outra dimensão, experimentando momentos 1000 vezes acentuados. Então a gente vai ver na gravura que é dessa forma mesmo. A borboleta está ali amarrada naquela pedra, é dessa forma que o espírito fica amarrado ao seu corpo físico. Aí, de uma forma bruta, a gente vai dar o exemplo assim. Por exemplo, se a pessoa tinha que viver 60 anos, ela suicida com 30, ela vai ficar 30 anos ainda naquele sofrimento. Né? De uma forma assim bruta para a gente poder entender. Aí veio Kardec, na questão 957 do Livro dos Espíritos, tem uma nota lá que ele diz assim: o espírito sente os efeitos da decomposição, fazendo experimentar uma sensação cheia de angústias e de horror. Estado que também pode persistir pelo tempo que devia durar a vida que foi interrompida. Então é o que a gente falou aqui. Ele pode ficar preso naquele corpo, sentindo a decomposição, todo o sofrimento daquele corpo. Por exemplo, o irmão que dá um tiro na cabeça. Ele vai ficar revendo aquela cena, escutando aquele barulho, sentindo aquelas dores, né? Então, é um sofrimento terrível. A questão 944 do Livro dos Espíritos diz assim: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? A gente sabe que não. Né? O homem tem o direito de se matar, de tirar a própria vida? A gente sabe que não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio é uma transgressão da lei divina. Aí nós achamos no livro Instantes da Vida, no capítulo 2, do Chico Xavier com o irmão X, um caso, um relato de uma irmã que ela se suicidou, uma jovem senhora, se suicidou aos 32 anos, ela tomou um veneno para poder se matar. Aí, ela manifestou na reunião mediúnica já, depois de ser socorrida, né? Lógico, nós sabemos desse processo, e eles aproveitaram e entrevistaram essa irmã e colocaram essa entrevista nesse livro. Então, nós trouxemos duas perguntas desse livro para a gente poder ver aqui. Então, essa jovem de 32 anos se matou tomando um veneno. A primeira pergunta que fizeram para ela foi: por que razão decidiu matar-se? Aí ela responde: ciúmes do meu esposo, que passara a simpatizar por outra mulher. Então, o marido dela se envolveu com outra mulher e ela tomou veneno para morrer. Aí ela continua contando como que foi. Após o meu ato, por motivos que ainda não sei explicar, permaneci completamente lúcida. Ou seja, a pessoa continua sendo a mesma pessoa, nada mudou, só perdeu o corpo físico, né? Ao lado de terríveis sofrimentos, um remorso indefinível tomou conta de mim. Mais pra frente, numa parte que a gente não vai ler aqui, ela fala que ela deixou 2 filhos, um de 2 anos e um de 4 anos. E no meio desse sofrimento todo, a luta, assim, porque nós que somos mães entendemos o que é isso, né? No meio desse sofrimento todo que ela passou, ela ficava ouvindo o choro das crianças, sentindo a falta dela. Na hora que eu li isso, isso doeu mais bonito que escutar o sofrimento que ela passou. Porque você imagina você ficar escutando o choro dos seus filhos pequenos, sentindo a sua falta. Aí ela continua: no necrotério, notei que alguém me carregava para uma mesa de exame. Vi-me desnuda, mas a vergonha fundiu-se no terror quando passei a experimentar golpes do instrumento cortante que me rasgava a carne. Tinha a impressão que eu estava amarrada a meu próprio cadáver pelos nós de uma corda grossa, que a gente viu na borboleta ali amarrado na terra. Chorava de enlouquecer, achava-me em delírio, angustiada, atormentada por dores físicas e morais. Olha o sofrimento dessa irmã. Aí eles perguntam para ela: você assistiu ao seu próprio enterro? Aí ela responde: sim, com um terror que possa imaginar. Senti-me sobre a terra, sempre ligado ao corpo, como alguém a se debater num quarto abafado, lodoso e escuro. Não consegui saber quanto tempo estive na cela do sepulcro, seguindo hora a hora a decomposição dos meus restos. Deixando claro para a gente que realmente a pessoa fica ligada e sentindo a decomposição do seu corpo. Houve, porém, um instante que a corda magnética cedeu e me vi libertada. Pus-me de
reconhecia-me fraca, faminta, sedenta e dilacerada. Então, terminou aquele momento, aquele tempo de sofrimento que ela tinha que passar, o cordão se desfez e ela se libertou daquele corpo e se viu ali, né, de pé, cansada, fraca, acabada, né, mas livre daquilo que ligava ela ao corpo. Aí, gente, não havia tomado posse dos meus próprios raciocínios quando me vi cercada de uma turma de obsessores cruéis que me deram voz de prisão. Aí ele fala da prevenção. Falar é a melhor solução. A Organização Mundial de Saúde fala que 90% dos suicídios poderia ser evitado se a gente falar, se a pessoa desabafar, se houver divulgação, se a gente socorrer a tempo. Então nós precisamos falar para que a gente possa conhecer, para que a gente possa prevenir. Não tem como a gente chegar na prevenção se a gente não falar sobre o assunto, né? Então há necessidade de a gente falar nas escolas, em casa, nas redes sociais, na casa espírita, nas igrejas, na evangelização infantil, no desenho da nossa casa, na mocidade espírita. Eu dei aula de evangelização, eu nunca falei sobre o tema suicídio. Não sei se as meninas já falaram. Nunca falei sobre esse tema. Ah, mas a gente vai falar isso para as crianças? A gente fala de uma forma que a criança vai entender. A gente não vai colocar terror em ninguém. Mas existe a necessidade de falar. A gente viu a quantidade de pré-adolescente e de adolescente suicidado. Então, a necessidade de colocar esse tema na evangelização e na mocidade espírita. Né? A divulgação, de forma geral, é necessária? É necessário, eles falam isso. Tem órgãos que falam que não tem que estar divulgando, não pode. Na internet, se você digitar, ou no WhatsApp, não sei, não aparece nem a palavra. Olha, eu vi um jornalista falando que mudou-se recentemente essa postura. Mudou? Antes se escondia, agora se recomenda falar. O que a campanha é essa. Mudou. Por isso que eu estou perguntando, a gente tinha já visto isso. Não era para ser falado, porque senão poderia incentivar. A gente vai até falar isso aqui. Bonadinho, você quer falar alguma coisa? Você levantou uma coisa? Só não respondo, tem um caso antigo que o filho tinha ressuscitado e a senhora andava na mãe com uma tristeza muito grande, porque ela chegava na casa espírita e aí eles contavam os detalhes para ela, como que era o suicídio, e ela ficava apavorada. E aí ela vai até o Chico, e o Chico vira e fala que ele está bem acolhido, Jesus o acolheu, e só palavras positivas, Jesus o acolheu, só ela fica tranquila. Aí ela fica tranquila com a fala do Chico, mas o Chico foi interpelado pelos espíritos que, Chico, mas você sabe que a literatura fala que não é assim, como é que você fala? Aí o Chico fala para eles, olha, o filho já foi, a mãe também tem que ir pelo mesmo caminho. Então, uma coisa interessante é quando o espírita, eu às vezes até falo, quando eles vão para os jovens, contar os casos em detalhe, como que o outro suicidou. Eu acho terrível, sabe? Você chega numa casa que os adolescentes você não sabe, aí começa a falar, você está fulano, suicidou assim. Então, não é objeto de comentário positivo, como você está trazendo, né? Que o suicídio não é legal, né? Deus nos deu uma vestimenta e a gente tira ela, esse lance assim. Mas a gente contar os detalhes, né, que aconteceu com o outro em determinados lugares, não é legal. Nesse caso, igual a gente fala, cada caso é um caso. Se uma mãe veio procurar uma conversa fraterna na casa espírita, lógico que a gente não vai falar com ela se ela não tem conhecimento. Tem mãe que tem, né? Mas se ela não tem conhecimento, a gente não vai falar com ela dessa forma, né? E ela não é espírita, ela não vai entender, ela vai levar um choque. Então, cada caso é um caso, né? E a pessoa que vai receber por orientar também é uma pessoa preparada para orientação dentro da casa. Aí vai saber lidar com isso. Hoje, a gente também não pode nunca perder o sentido, né? Do caráter consolador do Cristo. Consolador, isso mesmo. Então aqui, ó, no Rio Grande do Sul, entre 2017 e 2018, 4.658 crianças e adolescentes tentaram suicídio. Então a gente está focando muito nisso, porque o índice de, os adultos também cometem suicídio, mas o índice de adolescente, pré-adolescente e criança é maior. Então aqui, ó, geralmente a pessoa com ideia de suicídio, ela não quer falar nesse assunto, né? Se a gente for atrás da pessoa, eu estou sabendo que você está com pensamento de suicídio, vamos conversar sobre isso, ela não vai querer conversar. Mas nós também não queremos, não. A gente também não faz isso, não. A gente não vai, a gente não senta, não conversa, não fala sobre esse assunto, né? Por quê? A gente tem medo de falar e a pessoa suicidar. Só da gente falar não vai suicidar, não, gente. A gente pode falar essa palavra e isso não vai fazer a pessoa suicidar, né? Mas a gente tem medo. E o que a gente faz?
Porque muitas vezes vem da própria família, porque a mãe já tinha tentado lá, foi tomando uma remédio leve, assim, sabe? Foi socorrida e sobreviveu. Eu acredito que talvez ela nem era real em questão, mas ela fez uma coisa mais agressiva. O batismo do favor, sem julgamento nenhum, com todo respeito aos nossos irmãos suicidas, né? O suicida, ele se deixou levar pelo orgulho e pelo egoísmo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, diz assim: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra. Filho do orgulho é a fonte de todas as misérias do mundo. É o maior obstáculo à felicidade dos homens. Por que a gente fala que o suicida ele é orgulhoso e egoísta? Porque ele só está pensando na dor dele. O suicida ele quer ficar livre da dor, da vergonha, da tristeza, seja qual for a situação que ele está passando. Ele quer ficar livre daquilo ali. Então ele está pensando só nele. Ele não está pensando no filho, ele não está pensando na mãe, na avó, nos parentes, nos amigos, e ninguém. Ele está focado nele, no problema dele. Ele está focado nele, ele não está preocupado com o sofrimento do outro. Né? Então ele não pensa na dor do outro. Aí nós trouxemos um exemplo de um pai que perdeu o emprego, e esse pai ficou com medo de não dar conta de sustentar a família, e foi ficando depressivo e se suicidou. Ele tinha 2 filhos adolescentes, uma moça e um rapaz. E eles tinham uma condição financeira mais ou menos, e depois que o pai se suicidou, as coisas foram piorando muito. Então a moça se prostituiu e o rapaz se envolveu com drogas. Então, esse pai que se suicidou, ele vai responder pelo ato dele ter cometido o suicídio e pelas consequências do seu ato na vida das outras pessoas. Então, olha como que a coisa só vai complicando do lado de quem suicida. Ele responde pelo ato e pela consequência do ato dele na vida dos outros. Então, a gente já ouviu falar, cachorro que late não late, né? Não morde, ou cachorro que late não morde, fica mais fácil para a gente. É uma expressão popular que significa, aquele que fala muito, né? Ele não vai fazer. No caso do suicida, ele faz. Porque se ele já está verbalizando, ele já tem aquilo dentro da mente dele. Então, se a pessoa começar a falar, preste atenção nessa pessoa, porque ela tem tendência a suicídio. Outra coisa, a pessoa que fala que vai se matar, ela vai se matar mesmo. Ah, não, tá só brincando. Não tá, não, fica de olho nela. Outra coisa, aquele que a gente fala assim, fulano já tentou uma vez, não morreu, não vai tentar suicidar mais não. Ele tenta de novo sim. Não, mas passou no aperto, ficou internado no hospital, não vai tentar de novo não. A pessoa tenta de novo sim. Se ela ainda tiver com isso na cabeça, com esse objetivo, ela vai tentar até ela conseguir, se ela receber ajuda. Aí na campanha tem as frases de alerta que eles chamam. Eu trouxe algumas, né? Eu preferi estar morto. Se a pessoa começa a falar essas frases, a gente tem que ficar em alerta com ela. Eu não aguento mais, eu estou no limite das minhas forças. Eu sou um perdedor, um peso para os outros. Eu não posso fazer mais nada. Os outros vão ser muito mais felizes sem mim. Então, quando a gente começar a ouvir essas frases, a gente começar a ligar a luzinha que alguma coisa está acontecendo com aquela pessoa. Né? Tem um rapaz aqui, um senhor, um jovem assim, que assistiu o nosso estudo em outra casa. Ele falou que estava com uma filha com depressão. E eles estavam na sala da casa dele. E chegou uma notícia que um parente distante tinha tentado suicídio. Aí, no meio da conversa, a filha virou e falou assim: fulano que está certo, eu tenho que morrer mesmo. É melhor morrer do que ficar vivendo nesse mundo, não sei o quê. Ele falou que lembrou do estudo. Ele falou com a mulher dele: amanhã eu vou no psicólogo. Amanhã arrastou o menino no psicólogo, ia medicamento, e não saiu do pé dela mais, e colocou a praticar esporte, não sei o quê. Ele falou assim: se ela falou, ela já está com isso dentro dela. E foi a melhor coisa que ele fez. Né? Ela já estava com depressão, a depressão é um passo para isso. Né? O suicida, ele passa por algumas etapas. Primeira etapa, ele tem a ideia
fase? Reconhecer se a pessoa está nesse grupo de risco. E como que a gente faz isso? Como a gente falou lá atrás, perguntando para ela. Se você começa a perceber que ela está com essa tendência, ela fala, você está pensando em suicidar? Ela vai ter um choque, porque ninguém fala. Você está pensando nisso? Você sabe as consequências disso? Estou de olho em você. Mostrar para ela que tem alguém olhando para ela, que tem alguém vendo qual é a intenção dela. Ouvir, ouça essa pessoa sem julgamento, porque o que está acontecendo com ela é a realidade dela naquele momento. Sem pregar o Evangelho de Jesus, falar o menos possível. Não é pegar uma pessoa que está com tendência suicida, abrir o Evangelho, o livro dos que fala assim, aqui ó, está falando aqui na doutrina, não é assim. É com muita suavidade, com muito respeito pelo aquele momento que ela está vivendo. É a realidade dela naquele momento. Como eu disse, você vê que aquela resposta que ele está dando ali, são as respostas mais, esse tipo de resposta ótima. Ótimo. Sim, claro. E dá um sorriso, uma pessoa depressiva, ele está sempre bem. O dia que o depressivo se abre, você vai saber que ele já está numa situação de limite, porque ele não se abre. Ele vai falar, lógico, estou bem, beleza. A resposta é isso aí. E é interessante que você lança esse pensamento no espaço, que vida chata. Alguém capta esse pensamento e vem junto, chato mesmo, não tem sentido. Daí uma semana, 15 dias, esse aqui não dá para mim. Você atingiu um outro pensamento, realmente fica intenso. E aí vai, e a gente, como você está? Ótima, e a pessoa não está. Você pensa que não, uma tragédia aconteceu. Daí a 40 segundos, uma tragédia aconteceu. É verdade. Isolar. Não deixe uma pessoa com pensamento suicida sozinha. Ela quer ficar sozinha. Não deixe. Tem sempre que ter uma pessoa junto dela. Não deixe uma pessoa com pensamento suicida sozinha, porque ela vai procurar alguma coisa para ela se matar. Um jeitinho dela se matar. Conduza essa pessoa a um tratamento médico, psicológico, psiquiatra, a uma casa espírita que tem tratamento de passe, água frutificada, prece e culto lá. A Gisele, ela não quer ir para o psicólogo. Ela não, nenhuma delas, nenhuma pessoa com tendência vai querer. Então a gente vai tentar uma terapia online, levar o psicólogo até a nossa casa. Mas ela não quer ir na casa espírita. Vão abrir um culto no lar na casa para abrir as portas para a espiritualidade entrar e agir. Né? Precisa da abertura da espiritualidade entrar. Não adianta levar água frutificada que ela joga fora. Põe no filtro, põe no café, põe no suco, põe na água do arroz. Mas não entrega a água na mão dela. A gente tem que ser mais esperto do que a pessoa. Ela está precisando de ajuda. Nós vamos deixar ela jogar a água fora? Essa pessoa ela está numa crise existencial, ela não quer mais viver. Então nós temos que mostrar para essa pessoa qual a importância dela na nossa vida, na vida das outras pessoas, na vida da família, na vida dos amigos. Chamar todo mundo, vamos lá, cada dia vai um, vamos mostrar para ela que a gente ama, que ela é importante para a gente precisa dela viva. Né? Ela precisa de ajuda, e como já foi falado, nós temos medo de aproximar e de falar, mas ela precisa se sentir acolhida, ela precisa sentir confiança na gente. Ela precisa perceber que a gente está ali para ajudar. Outra coisa importante, afaste dessa pessoa faca, cinto, tesoura, gilete, tudo que ela possa usar para se matar. Não deixe esses objetos ao alcance dessa pessoa que ela vai pegar e vai usar. E por último, o amor, né? Que é amar ao próximo como a gente mesmo e a gente se colocar no lugar dessa pessoa e pensar o que eu queria que alguém fizesse por mim se eu estivesse nessa condição. Porque essa pessoa, ela simplesmente está desconectada daquilo que ela tem de melhor. Estão ali do lado deles, tentando suavizar o sofrimento deles. Eles estão ali naquela luta, dando passe, fazendo de tudo para amenizar aquele sofrimento. E Maria de Nazaré, que é a mãe de todas as mães, ela comanda várias organizações no plano espiritual, tem a Mansão da Esperança, o Hospital de Maria de Nazaré, a Legião dos Servos de Maria, que resgatam os suicidas que já estão em condição de serem socorridos. Né? Então, graças a Deus e a Jesus, nós temos esses anjos de luz para nos socorrer numa situação dessa. O Divaldo conta no livro Semeador de Estrelas, no capítulo 9, que ele estava lendo um jornal um dia e ele viu no jornal que o senhor tinha pulado na frente do trem e suicidado, se matado. E ele ficou chocado com aquilo, ele começou a fazer prece para esse senhor e ele fala que ele ficou muitos anos fazendo prece.
logo deu um piripaque lá no coração, ele começou a fazer prece, pedindo socorro da espiritualidade, a equipe espiritual veio socorrer. E ele falou que no momento que ele estava sendo socorrido, ele viu um irmão num cantinho assim, meio tímido. E que na hora que ele melhorou, que acabou tudo, ele falou assim, e o senhor, quem é? Aí o irmão falou assim, eu sou o suicida do trem. Quer dizer, ele tinha feito tantas preces, o irmão recebeu tanta ajuda, que ele se sentiu na necessidade de fazer alguma coisa, no momento em que ele não tinha condição, né? Ele devia estar aprendendo ainda, ele devia ter pouco tempo, tinha sido socorrido, mas ele ficou ali, mostrando tudo de volta que ele estava lá. Antes de reencarnarmos, nós aceitamos tudo que a gente precisa reencarnar. Né? A gente aceita todas as provas, as expiações, e quando nós chegamos aqui, a gente se revolta e a gente quer se matar. O que são as provas? É a dor solicitada por nós, que tem a ver com o futuro. É aquela prova de escola que eu tenho que fazer para provar que eu aprendi a matéria. E as expiações? É a dor imposta, né? Que tem a ver com o passado, é a colheita. É aquilo que eu estava devendo, eu tenho que resgatar agora. A expiação, a programação é feita pelos nossos mentores espirituais com o objetivo da reeducação do nosso espírito. Né? Então, existem dois tipos de pessoas. Qual que a gente vai querer ser? Vamos pegar um exemplo simples. A gente está vendo que ali tem duas pessoas. Vamos pegar um exemplo como se as duas trabalhassem numa empresa há 20 anos e as duas foram mandadas embora hoje. Uma está em desespero e a outra está olhando. Olha só, por que isso acontece? Porque não são as situações que roubam a nossa paz, mas a nossa forma de reagir a ela. Uma está desesperada, reclamando, não sabe o que vai ser o dia de amanhã, o que vai acontecer, como que ela vai sustentar a família, e a outra está agradecendo a Deus os 20 anos que ela trabalhou naquela empresa, agradecendo a Deus porque ela tem certeza que ela recebe muito mais do que ela merece. Então, são a mesma situação com duas reações diferentes. Isso acontece com os nossos irmãos com pensamentos suicidas. Pois é, você não falou ainda, volta só para mim comentar sobre a expiação. Eu esperei que estava quase acabando, porque se você for falar ainda, eu vou você fala. Vai lá. Quando a morte nos encarna com expiação, seja doença, seja acidente, a gente tem um momento de perturbação no plano espiritual, só que vai passar, a gente se refaz e a vida que segue, né? Essa jornada do espírito, né? A jornada eterna. Quando é o suicídio, aí lesa o corpo e vai lesar também o perispírito. Aí, da forma que a gente fez, fica a lesão. E, infelizmente, essa lesão ela vai ficar em várias encarnações posteriores até se recuperar totalmente. Não é só uma, são várias. Então, se o suicida soubesse disso também no momento, né, só que é complicado para eles terem esse tipo de conhecimento. Olha a gravidade que é, ao invés da gente nos conseguir, né, nos redimir, entre aspas, né, passar por uma expiação, a gente cria para as novas encarnações problemas, né, oriundos do ato que a gente fez pensar. É isso mesmo. No memória de suicídio, um deles, aí, depois de muito sofrimento, aquele reverberar daquela lá, ele começa a sentir a mão do perispírito sumindo. E ele ia ter nova oportunidade reencarnatória da Serra. Ela já não existia no perispírito, ele não se preocupou que ela foi E a gente sabe, né, que a gente tem que fazer outra palestra para falar sobre isso, que isso não é castigo de Deus. É a própria consciência que faz isso. Né? Então vamos lá. Até quando você comentou sobre aquela parte que fala, eu sou livre, mas aí tem o livre-arbítrio está lá, acompanhado da causa e efeito, né? Não tem jeito. Da colheita, né? Então, algumas causas do suicídio, a gente tem aí a depressão, né? O que é a depressão? É a falta de aceitação no momento que eu estou vivendo. Eu perdi um emprego em depressão, minha mãe morreu em depressão, meu filho morreu em depressão, minha namorada termina comigo em depressão, por quê? É a falta de aceitação daquela situação, né? E a depressão é o passo para o suicídio. Doenças graves, a pessoa recebe a notícia que está com uma doença grave e ela acha que é melhor ela se matar logo, porque ela não vai ficar curada. Quem sabe que se ela vai ficar curada não é Deus. Hoje em dia mesmo o câncer, a maioria das pessoas com câncer estão ficando curadas, né? E a pessoa entra em desespero e se mata. A solidão, a gente está vendo muito isso nos idosos, tem muito suicídio
que ela se matasse, e eu vou me cobrando aquilo de uma forma que eu acabo pensando também em suicídio. Tem um filho da minha mãe, que o filho dele de 22 anos pulou daquele viaduto da Mutuca. O filho foi lá, pulou. Um mês depois, o filho da minha irmã foi lá e fez a mesma coisa e deixou uma carta. Eu não consigo viver sem meu filho, eu fui encontrar com ele. Não vai encontrar. É uma ilusão a gente pensar isso. Né? Isso que a gente tem que fazer os jovens entenderem. As pessoas que cometem suicídio, elas vão demorar séculos no sofrimento e elas não vão se encontrar tão cedo. Eu vou me matar porque eu vou encontrar com minha mãe que morreu. Eu vou me matar porque eu vou encontrar com meu filho que suicidou. Isso não vai acontecer. Isso é uma ilusão. Né? Outra causa, dificuldade financeira ou profissional. Né? Na pandemia a gente viu muito disso. Empresa faliu, muita gente perdeu o emprego e a pessoa não conseguiu segurar isso e se matou. Né? Por que a pessoa faz isso? Porque ela associa a felicidade com bens materiais. Ela acha que se ela ficar sem aquele salário, sem aquela casa, sem aquele carro, ela vai morrer. Aí ela se mata. Pois é. Como a Elaine, se não me engano, teve outro tipo falava que tinha uma indústria de tecido e a indústria de tecido não ia bem financeiramente. Ele não estava vendendo, e dando. E esse companheiro, mais esposa, foi procurar o Chico. E chegando até o Chico falou: olha, estão dizendo que daqui 15 dias as coisas vão melhorar. Né? E ele não aguentou os 15 dias, todos os dias ele foi suicidou. E aí os 15 dias, né? A esposa viúva, aí a indústria começou a vender, a trabalhar, as coisas começaram a funcionar. Aí ele aparece para o Chico e fala: e aí, Chico, infelizmente você não soluciona. E aí agora as coisas estão funcionando igual foi dito. Ele não acreditou que ia melhorar, né? E também essa questão do suicídio indireto também é uma coisa que às vezes tem que analisar bem, como você citou a questão material. Às vezes essa questão de ficar preso ao corpo nem sempre é o suicídio. Né? Às vezes o cara que é preso à matéria, ele, não sei se você vai falar sobre isso, ele também passa por quase as mesmas consequências do que o direto e o indireto. Mas é muito suave, né? É mais suave. Depende, né, de quem está lá. Tudo vem da intenção, né? A vida às vezes nos coloca no moedor de orgulho e nós só conseguimos sair disso se a gente vencer a gente mesmo, né? Porque às vezes são tantas situações, pode mudar para o favor. Outra causa, problemas no casamento ou no relacionamento. A pessoa está passando por algum problema, uma traição, ou tem um namoro, do casamento, ou namoro do noivado, ela não suporta e ela se mata. Tem um título 7 que separou da esposa, arrumou uma namorada, apaixonou pela namorada e a namorada tentou por ele. Aí tentou voltar, não conseguiu e foi dentro da casa dela, na presença da filha dela, e deu um tiro na cabeça. Então, o que acontece? No momento, a pessoa entra em choque mesmo, você vê uma cena dessa, mas depois é a vida que segue. A pessoa arruma outro relacionamento que segue a vida dela. E o suicida continua sendo responsável pelos seus atos. E a pessoa segue a vida dela. Então, é uma ilusão você achar que você vai se matar, você vai na frente da pessoa se matar, que você vai destruir a vida da pessoa, porque a vida da pessoa vai seguir. Tem um bullying, por favor, Marcos. No caso, qualquer sequela que tiver em relação à menina, está sendo responsável também. Consequência do ato dele, né? Os bullying, né? Entre jovens e adolescentes nas escolas, ou qualquer violência psicológica, tem criança que estava sendo chamada de gordinha na escola, ela parou de comer por causa disso, depois ela cometeu o ato. Tem 2 irmãos, um de 11 e de 14 anos, que passaram por humilhação dentro da escola, chegaram em casa e se mataram. Violência sexual é uma das causas, isso está acontecendo dentro da própria casa, a violência sexual, maus tratos, uso de drogas, e na questão 946 do Livro dos Espíritos tem uma pergunta importante, que tem a resposta que fala assim, que aqueles que conduzem, né, influenciam o outro a suicidar, ele é responsável pela morte daquele outro, como se ele fosse um assassino. Então ainda tem isso, né, aqueles que conduzem. Muito favor, claro. Todo suicídio tem envolvimento obsessivo. Suicidei, mas a culpa foi do meu obsessor. Né? Aí o Livro dos Espíritos diz assim, na questão 459, influencia os espíritos em nosso pensamento e hábitos muito mais do que imaginais. Influem de tal ponto que de ordinários são eles que nos dirigem. Só que é importante lembrar, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então 50% é nosso. Depende. A gente está
sabendo ali que tem o obsessor e o mentor influenciando. A nossa sintonia vai depender de nós. A gente vai sintonizar ali na orientação de um ou de outro. Mas a escolha é nossa. Né? Essa figurinha, ela lembra o livro Aula 18, né? Você só me leu, é muito interessante, né? Porque ele, o advogado, né, que viu, chamou a polícia, né? O obsessor, ele era médio, né? E a polícia chega, cerca tudo, né? E realmente não tinha mais ninguém. Então, a partir do momento que nós estamos com um sentimento contrário ao amor, tristeza, mágoa, decepção, sem vontade de viver, nós abrimos as portas para os obsessores. Né? Então, aí fica mais fácil deles nos influenciarem. Não quer dizer que a culpa é deles, a culpa sempre é nossa, a escolha é nossa. Né? Nós que atraímos. Eu diria que é importante bater nessa tecla aí, né? Porque, como ele comentou, da dificuldade depois que a pessoa já está com o pensamento mais para finalizar o ato. Mas sempre tem um início. É igual a droga. Sempre tem um início, a primeira vez, né? Então, assim, o que a gente vai pensar em situações que a gente não dá conta, que a gente sabe quais são as consequências. Um caso importante é conversar sobre as consequências e, igual você falou, e também com relação a esse início. A gente saber, e todo mundo vem divulgar também, esse ponto do início. A gente identificar que a gente dando essa abertura para a depressão que você falou, e esses sentimentos que vão dando essa abertura aí. Essa abertura aí começa a influenciação e aí começa os pensamentos a ficarem mais fortes. Mas a gente deu a abertura de entrando na maré que a gente vai deixando se levar. Tem hora que a gente é humano, a gente precisa estar carente, precisando de carinho, tudo, né, de afeto, mas precisa estar atento, porque a gente é responsável pela nossa vida. A gente está falando sobre esses irmãos que estão sendo obsediados, que a gente mesmo que abre as portas, mas como a gente está falando no caso do suicida, ele abriu as portas, está obsediado, aí nós vamos cruzar os braços. Ele que quis, não é isso. A gente não vai cruzar os braços. Vamos trazer esse irmão para desobsessão no nome dele, né, para desobsessão, vamos fazer prece, vamos tentar dar passe nele em casa, vamos fazer qualquer coisa para ajudar. Não é ele que quis. Não é isso. O objetivo não é isso. Né? Por favor, Cláudio. Vou dar um pouquinho aqui. Acalme a resignação adquirida na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro, dando ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. É lá no Evangelho do Espiritismo. Ou seja, fica mais fácil quando a gente tem uma base dentro da doutrina ou dentro de outra religião, que a gente aprende e entende que Deus é amor, que tudo que a gente passa tem amor de Deus. Né? Fica mais leve a gente passar pelos problemas. Aí tem os tipos de suicídio, quando há intenção, que é o direto, quando não há intenção, que é o indireto, ou seja, excesso de bebida, gula, comer pouco, muita atividade física, nenhuma atividade física, dormir muito, dormir pouco, cigarro, estresse, raiva e ódio e tudo mais. Onde buscar ajuda? Tem aí as unidades básicas de saúde, centro de valorização da vida, tem um telefone 188, que a pessoa pode ligar, ela não precisa falar o nome, é uma ligação gratuita, pode ser feito de celular ou de telefone fixo, o nome dela não vai ser divulgado e a pessoa pode desabafar ali naquele atendimento. E dentro da casa espírita, logo, passe água frutificada, conversa fraterna, desobsessão e tudo mais que a casa pode oferecer. Né? Então agora a gente vai colocar o Carlinhos Brau, aquele cantor lá da Bahia, ele ajudou nessa campanha em 2021, fazendo uma música para essa campanha. Só que no começo ali, no final, ele fala que são 32 mortes por segundo. E é 2021, por isso que o número hoje é crescido. Tá bom? Aí ele vai ajudar a gente.
Eu te entendo e me coloco em seu lugar. Eu te vejo, posso te escutar. É difícil e pra quem não é, mas te garanto, é pior calar. No silêncio você morre aos poucos, e morrer não é opção. E se sente não história quem afeta, e nem tem definição. Mas vem cá, fique sabendo que tudo pode mudar. Fala, pode se abrir, que tem gente pra te escutar.